Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro desse curso chamado Conhecendo a Mediunidade, em nome da Sociedade Joinvilense, a Sociedade Espírita de Joinville. E nessa hora eu quero cumprimentar a Flávia Ravache, que está aqui ao nosso lado, que é Boa uma noite a colaboradora de todos. muitos anos da Sociedade Espírita. Meu nome é Mauro Silveira, também trabalho na Casa Espírita há muitos anos. E hoje, em especial, a nossa convidada Carmen Lúcia Valtric Martins, convidada até para falar para nós de Blumenau, ela que é associada ao Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade de Blumenau, onde 17 anos, por 17 longos anos, exerceu a sua presidência, e foi também presidente da Quarta URI, que é a União Regional Espírita da região de Blumenau, foi vice-presidente da Federação Espírita Catarinense e exerce diversas funções na ação doutrinária e de mediunidade de Santa Catarina. E principalmente que na vida profissional ela foi professora, hoje aposentada, da Universidade Regional da FURB. Então, com essa apresentação inicial, eu gostaria ainda de agradecer ao Eloy Pscheit, que está por trás das nossas imagens, orientando e coordenando os nossos trabalhos, e agradecer a ele também ao trabalho dele. Como toda reunião mediúnica, espírita ou não mediúnica, nós iniciamos sempre por uma prece para pedir aos bons espíritos, pedir a Deus que nos envie os bons espíritos, a Jesus que esteja sempre com as suas palavras, com a sua meiga presença nos intuindo, e principalmente na noite de hoje, a nossa irmã Carmen Lúcia, que vai nos trazer importantes lições sobre os perigos da mediunidade. Querido Pai, Deus de infinito amor, Jesus, querido irmão, grande mestre, abençoa-nos, Senhor, na noite de hoje, em que nos propomos a estudar um pouco mais das tuas leis, da ciência que rege o relacionamento com os espíritos, com os cuidados com os quais devemos ter, que os nossos bons amigos da espiritualidade estejam sempre presentes a nos intuir, dando-nos clareza nas lições que necessitemos receber na noite de hoje. Estejamos todos em paz, tranquilos, para receber as instruções da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Em seguida, eu queria passar a palavra para Flávia, para que ela dê prosseguimento. Vai lá, Flávia. Boa noite a todos, boa noite, doutor Mauro e dona Carmen, que vão estar conosco nessa noite, né? Em mais um encontro do curso Conhecendo a Mediunidade. Esse curso é uma iniciativa da Sociedade Espírita de Joinville, do Departamento do Estudo e Prática da Mediunidade, e tem como objetivo trazer conhecimentos básicos para aqueles que nada sabem, né? Ou desejam conhecer no estudo e educação da mediunidade. São apresentações temáticas, 7 no total, e até agora nós vimos 3 temas. O primeiro, Deus e a evolução histórica da mediunidade, que falou sobre a mediunidade durante a história, né, no decorrer do tempo. A comunicação entre os vivos e os mortos, que narrou os processos do fenômeno mediúnico, e os médiuns, que descreveu os diversos tipos de mediunidade e de médiuns, além das responsabilidades inerentes ao dom mediúnico. Hoje, então, nós vamos ter o tema Os Perigos da Mediunidade, e sem demora, vamos passar a palavra para a dona Carmen Lúcia Valtric Martins, para suas palavras iniciais. Dona Carmen, por favor. Boa noite, Flávia. Boa noite, Mauro. Boa noite, Eloy. Boa noite a todos os irmãos que nos escutam neste momento. Eu queria inicialmente dizer que estou extremamente honrada de estar aqui presente, vindo de Blumenau,
essa fala que vai ao encontro dos corações amigos, companheiros e irmãos de Joinville e sua regional. Fico muito feliz e agradeço antecipadamente por essa digna e nobre oportunidade. O tema que nós temos hoje é sobre os perigos da mediunidade. E eu gostaria de lembrar a todos que o senhor Allan Kardec, em abril de 1857, publicou o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, mais importante da codificação. Esta obra está dividida em 4 partes, sendo que de cada parte, oriundas foram obras que operacionalizaram o trabalho do Espiritismo. E na parte segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, resultou o Livro dos Médiuns. Essa obra magnífica, publicada em 1861, onde o senhor Allan Kardec colocou que é o espiritismo experimental. É a parte prática, científica da doutrina. E é extraordinário o trabalho desenvolvido pelo codificador, porque quando a gente estuda a codificação, a gente nota o plano perfeito da obra, onde demonstra sua estrutura didática, principalmente, e a excelente realização de Allan Kardec e a completa identificação com os espíritos, com as mentes evoluídas e nobres. Nenhuma outra obra, meus irmãos, penetrou tão fundo as investigações da questão dos médiuns, da mediunidade, seus perigos e suas bênçãos. E o Livro dos Médiuns é um verdadeiro tratado, até hoje, que não foi superado em situação nenhuma, nem na universidade, nem fora dela. Não existe uma superação ao Livro dos Médiuns. Porque a mediunidade encontrou no Espiritismo uma explicação lógica e racional para a sua existência e para a sua importância. Se como fenômeno a mediunidade coexiste com o homem desde os seus primórdios, conforme nos informou o nosso irmão Jefferson no primeiro dia, onde ele fez um histórico da mediunidade, a mediunidade coexiste com o homem desde os primórdios e foi com o advento do Espiritismo que tomou forma. Vindo daí o estudo que proporcionou pela primeira vez na história dominar o conteúdo e o mecanismo da mediunidade. E tanto na teoria quanto na prática. Mas, afinal, de que trata o Livro dos Médiuns? Na folha de rosto da obra, o senhor Allan Kardec coloca Guia dos Médiuns, e para mim é importante salientar isso por causa do teor do nosso trabalho. Né? Então, ele diz assim, Guia dos Médiuns, ensino especial dos espíritos sobre, primeiro, teoria de todos os gêneros de manifestações. Segundo, os meios de comunicação com o mundo invisível. Terceiro, o desenvolvimento da mediunidade. E quarto, as dificuldades e os tropeços na prática do espiritismo. E ainda diz o codificador, na própria introdução do Livro dos Médiuns, o que nós vamos estudar hoje. Ele diz assim, me permitam ler, diz assim, esperamos que essa obra contribua para imprimir ao espiritismo um caráter sério que constitui a sua essência, e para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e de divertimento. Ele, o Espiritismo, não é um espetáculo. Para isso, muito tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. E é aqui que ele vai classificar a questão do perigo e os inconvenientes da mediunidade. Isso encontra-se no Livro dos Médiuns, na introdução. E aí, encerrando essa parte introdutória, eu gostaria de salientar que nos 50 primeiros anos da doutrina, pouco se conhecia de espiritismo, mas, na realidade, muito se praticava da mediunidade. Muito. A ponto do senhor Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, dizer que os médiuns é que traziam as pessoas às casas espíritas, porque eles continuavam com aquela visão,
né, de que o médium era um ser especial, um médium que trazia. Então, as pessoas se dirigiam ao centro espírita para o fenômeno mediúnico. E aí, mesmo com o seu desconhecimento teórico, predominou por longo tempo a questão do estudo, a questão da mediunidade, sem muito conhecimento, mas com o tempo, as casas foram se estruturando, conhecendo, e daí trouxeram a necessidade do estudo mais acurado e uma prática muito mais racional da mediunidade, conforme a própria Flávia nos falou na semana passada, mostrando a importância do médium na mediunidade, por ele ser um meio, por ele ser um intérprete entre os dois mundos, o mundo corporal e o mundo espiritual. Então, é o que nós procuramos fazer agora, Flávia. É isso aí. Dona Carmen, muito importante essa informação, né, do desconhecimento, da parte teórica, até muitos, né, médiuns desconhecem o livro dos espíritos, o próprio livro dos médiuns, na sua completa, né, na sua obra completa. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, para a gente começar nosso debate. Tendo em vista esse desconhecimento da doutrina que a senhora citou, né, para se exercer a prática da mediunidade, a gente pode realmente encontrar dificuldades para o seu exercício efetivo e dizer, então, que o fenômeno mediúnico é perigoso? É uma pergunta direta para que nós esclareçamos essa questão de uma vez por todas, conforme nos dá a certeza o codificador. Sabemos que o exercício sistemático da mediunidade encontra graves obstáculos que se podem configurar como verdadeiros perigos desafiadores, quando não adiciona esforços que resultem na educação da faculdade mediúnica. O X da questão é a educação da mediunidade. E diz Allan Kardec, ainda na introdução do Livro dos Médiuns, não se pode negar que o Espiritismo, na sua parte prática, realmente oferece perigo aos imprudentes que, sem estudo e sem preparo, sem método adequado e sem proteção eficaz, se lançam aventuras experimentais por passatempo ou frívola diversão. E durante todo o desenrolar do Livro dos Médiuns, ele coloca um exemplo que nos facilmente ensina a importância do preparo do médium. Ele fala, por exemplo, de um laboratório de química, por exemplo, onde as pessoas que lá dentro vão trabalhar precisam conhecer, precisam saber, precisam ter uma segurança naquilo que fazem. Caso contrário, pode até levar a óbito, se fizer qualquer um movimento ou um trabalho que não esteja adequado. Então, ele coloca que na mediunidade é a mesma coisa, nós temos que nos preparar como se estivéssemos nos preparando para um laboratório. Então, respondendo a sua pergunta, Flávia, se o fenômeno é perigoso, em síntese, vamos dizer que a prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Então, aproveitando essa tua introdução dos riscos que tem a mediunidade, mas que o que interessa é o estudo aprofundado do fenômeno, como citasse bem, a comparação com a química, né? Ninguém põe pessoas neófitas num laboratório de química com possibilidade de explosão, e nós vamos lidar com pessoas, né? Então, mas a gente aprendeu também nas reuniões anteriores e agora com a tua fala, de que a mediunidade é muito importante. É muito importante para o médium o ter a mediunidade. E todos aqueles que usufruem dos seus benefícios por ser médium, que podem receber mais conhecimentos, como é que a gente consegue diminuir, ou melhor, como é que a gente consegue eliminar os inconvenientes e os perigos da prática da mediunidade? Bom, eu coloco, a partir de agora, o médium no centro do processo, Mauro.
Porque quando nós estamos falando em desafios, eu falo dos desafios com relação a um plano de trabalho estabelecido com objetivos, para que este trabalho da mediunidade, que é uma ligação entre o céu e a terra, como dizem os espíritos, seja realmente bem feito. Então, o médium está diante de muitos desafios, porque não é fácil vir e cumprir com seriedade toda uma atividade tão nobre e tão digna quanto é a mediunidade. E o objetivo maior é apropriar-se do conhecimento e utilizá-lo de forma nobre e avançada conquista. O médium que consegue fazer isso realmente está fazendo a mediunidade com Jesus, porque nós, na doutrina espírita, só admitimos o uso e o trabalho da mediunidade com Jesus. E mediunidade com Jesus o que é? É aquele trabalho efetuado com o norte ético da própria doutrina do mestre e da doutrina espírita. Então, aqui, nós vamos apresentar o primeiro desafio, de uma forma rápida, mas que é facilmente entendível. O primeiro desafio que nós estamos colocando é a qualificação para exercer a mediunidade eficazmente. Sem isso, não há possibilidade de tirar os perigos da mediunidade. E aí nós abordamos 3 aspectos fundamentais para exercer a mediunidade. O primeiro é o doutrinário, né? O estudo e o conceito, o estudo e o conhecimento dos princípios do espiritismo e da mediunidade. E aprender o conhecimento da doutrina sobre o tríplice aspecto, sempre com o lado filosófico, científico, as consequências morais. Segunda, a técnica, porque a técnica é para exercer eficientemente a prática mediúnica. Existe o como fazer. E isso nós vamos obter através das orientações, através do estudo, que é fundamental. E a moral, porque aqui nós vamos abranger uma conduta coerente com os postulados espíritas, com os postulados que nós estamos aprendendo na casa espírita, na obra espírita e as orientações de Jesus. Então, nós fazemos o conteúdo doutrinário espírita através das suas obras e o conteúdo de Jesus, que vai trazer toda a questão da ética, da moral cristã, fundamental. Então, se o médium tem o respeito à codificação e o respeito aos instrutores espirituais, nós vamos, então, ter um resultado eficiente para exercer a mediunidade com segurança. O espírito Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, recebido pelo Divaldo Pereira Franco, ele diz assim, olha que frase bonita: a mediunidade é sempre uma percepção moralmente neutra, sendo os efeitos de seu exercício compatíveis com os valores éticos daqueles que os detêm. Então, a responsabilidade do trabalho mediúnico está muito ligado aos médiuns e principalmente aos médiuns ostensivos, que a Flávia já colocou na semana passada a diferença entre o médium no sentido lato, né, o médium que todos somos, e o médium no sentido estrito, que é o médium ostensivo. As qualidades morais do médium têm uma influência capital, importantíssima na nobreza ou não dos espíritos que se comunicam por intermédio dele, né? E essas qualidades atraem os espíritos bons através da bondade, da benevolência, da simplicidade e tudo aquilo que nós podemos citar, que eu não tenho tempo suficiente para citar todas essas virtudes neste momento, né? Mas a mediunidade aplicada para o serviço do bem pode converter-se em serviço de luz para o seu portador, portanto, para o médium, tanto quanto aqueles que buscam a mediunidade. O desafio 2, lutar contra as imperfeições morais. Eu acho que, colocando uma frase do codificador, lá do Livro dos Médiuns, item 228, que diz assim: todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque o orgulho é a imperfeição que a criatura menos confessa a si mesma.
Então, os defeitos que afastam os bons espíritos são orgulho, egoísmo, toda a cupidez, o ódio, o ciúme, tudo isso, esse apego ao mundo material, etc. Joana d'Arc, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala, no livro dos médiuns, desculpe, quando fala em dissertações espíritas, item 12, ela diz uma frase interessante, ela diz assim: as faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Então, o escolho da mediunidade são as imperfeições do médium. E o terceiro desafio, consciência e responsabilidade no exercício mediúnico. Aqui nós deveríamos ter um tempo para trabalhar cada item. Por quê? Porque ele é indispensável. A busca do autoconhecimento, não existe o trabalho das virtudes se a gente não se conhece, o esforço da retidão moral, né? O equilíbrio utilizando a educação emocional, hoje tão falada, né, a partir de Goleman, a harmonia dos propósitos e dos princípios de alta qualidade, servir com humildade por 24 horas, porque mediunidade não é o momento que você entra na casa, não é o momento que você fala, mas é a vivência de 24 horas, porque nós temos que incorporar e internalizar o conhecimento da mediunidade, operacionalizando nas nossas atitudes diárias. Né? Disciplina, o comprometimento com a doutrina, trabalho dedicado, silencioso, discreto, porque a mediunidade exige essa discrição, a eterna perseverança do bem e a vigilância e oração, conforme nos ensinou Jesus. O médium só vai adquirir respeito e a dedicação das pessoas pelo seu trabalho de qualidade, que o credencia a estima e a admiração. Não é um personalismo que deve ser alimentado o de se sentir estrela, privilegiado, exibicionista, santo, né? Mensageiro especial, né? Vaso escolhido, um competidor que não admite rivalidades, e ainda mais aqueles que dizem eu trabalho, eu sou uma pessoa que sei renunciar, que sei me sacrificar e trabalho sem calvários, sem padecimentos. Isso é um escolho e um perigo à mediunidade. Muito bem lembrado, orgulho, né? Orgulho e vaidade é uma das os principais desafios aí do médium. E mais todos esses desafios, né, que a dona Carmen colocou aqui para nós, estão sendo apresentados para o médium e, inclusive, para toda a equipe trabalhadora da área, né? E são fundamentais para diminuir, então, esses possíveis perigos, né, da mediunidade. Aí agora tem uma outra perguntinha para a gente conversar mais um pouco. Se existem perigos pelo mau uso da mediunidade, quando ela é praticada de forma irregular? É uma pergunta importante, né, que sempre surge aí nas nossas conversas sobre a mediunidade, nas casas espíritas, e que eu queria colocar aí para a senhora. Ok, existem vários perigos e várias dificuldades, né, com relação ao uso da mediunidade. E lembrando aqui rapidamente uma frase que já foi dita pela Flávia a semana passada, mas que ela é fundamental para nós aqui, quando ele diz assim: a faculdade mediúnica, propriamente dita, se radica no organismo, independe da moral. Mas o mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal conforme a qualidade do médium. Portanto, o médium é o centro de todo esse processo. A mediunidade, na verdade, não é nem boa nem má. Ela tem um caráter de neutralidade. E o uso que nós fizermos dela é que será determinado, positivo ou negativamente. Aí nós podemos citar alguns aspectos, também só en passant, só muito rápido, devido ao nosso tempo de muito conteúdo, né, porque os perigos da mediunidade são colocados no livro dos médiuns em muitos pontos. Mas ele fala, por exemplo, do médium interesseiro, que executa a sua ação, né, com fé, visando o benefício pessoal.
é um profissional da mediunidade, é um mercantilismo das forças mediúnicas. E aqui é importante alertar que nem se cogita nem de longe na casa espírita essa possibilidade mercantilista da doutrina espírita. Os favores, os pagos, os presentes, nada disso funciona em nossas casas espíritas. E mediunidade, nós temos que lembrar sempre aquela frase famosa: dai de graça o que de graça recebeste. Esse é um norte para o médium em todos os momentos. Então, o médium interesseiro é um mau uso da mediunidade. A questão das fraudes e das mistificações. Né? A fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso e de má fé, que normalmente, hoje não se fala muito nisso, porque nas casas espíritas existe essa ética. Mas, historicamente, foi muito, muito explorada essa questão da mistificação, essa questão da fraude, onde as pessoas, charlatãs, mágicos, prestidigitadores, usavam desses recursos para enganar o povo. Né? Então, muito o Espiritismo sofreu com isso quando ele começou a ser trabalhado pelo senhor Allan Kardec, porque muitas pessoas achavam que era mais um meio de explorar o povo. Então, a fraude é um escolho da mediunidade. E a mistificação também. Quando os espíritos enganadores, brincalhões, ardilosamente, usando, às vezes, falsa identidade, se achegam. E o médium desprevenido. E aqueles que trabalham com ele, muitas vezes, não percebem essa dificuldade. E aí me lembra Erasto, quando ele diz lá em O Livro dos Médiuns: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma mentira. Ainda a questão, dentro dessa parte dos perigos, a questão da saúde. Talvez foi melhor o doutor Mauro mesmo responder, mas como sou eu aqui, não vou fugir à raia, né, Mauro? De jeito nenhum. Tem uma pergunta clássica que Allan Kardec faz no Livro dos Médiuns: o exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? E a resposta é essa: o exercício prolongado de qualquer atividade acarreta fadiga. Então, não é a mediunidade um escolho nesse sentido. A mediunidade está, principalmente, com relação aos efeitos físicos, ela pode acarretar ainda mais a fadiga, porque ela passa a exigir um excesso, um dispêndio de energia muito grande. E isso pode acontecer. Então, é prudente abstenção ou exercício moderado da mediunidade para evitar essa sobreexcitação. E ainda ele pergunta: poderá a mediunidade produzir a loucura? E a resposta é essa: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude da fraqueza cerebral. Está no item 221, parágrafo 5º, no Livro dos Médiuns. E ainda eu gostaria de acrescentar aqui mais 2 tipos. A questão das pessoas frágeis, que Allan Kardec chama muita atenção para isso. Ele diz o seguinte, que é importante afastar do exercício mediúnico pessoas que representam sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais. Porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por meio de qualquer sobreexcitação. O melhor é que elas fiquem paradas e proporcione a essas pessoas um repouso, ele diz, para os seus órgãos enfraquecidos. Então, é a pessoa frágil, perigoso de se colocar numa atividade que é orgânica, que é mental, que vai exigir muito do médium. E a outra é a pessoa que tem sensibilidade mediúnica exacerbada, altamente impressionável. Então, é aquela pessoa muito sensível, né? Assim, que se assusta por tudo, se impressiona com tudo e capta energias deletérias, tanto das pessoas quanto dos ambientes, e não tem condições de se recompor, ela tem dificuldade de se recompor. Então, aconselha-se
que ela seja afastada desse lado para evitar escolhas, perigos e inconvenientes da área da mediunidade. Então, a mediunidade não é doença, nem indício de desajuste mental ou emocional. É uma afinização especial da sensibilidade. Quem diz isso é o Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas. Aí tem o último assunto que eu não vou tratar, que é sobre o inconveniente da mediunidade nas crianças, porque isso será objeto de estudo da próxima semana. Então, esse estaria dentro ainda desse trabalho aqui, porque é um dos inconvenientes que deve ser tratado. Carmen. Oi. Muito bom até agora. Que bom ouvir isso. Gostaria até de reforçar aquilo que tu disseste, a preocupação e o perigo dos médios se endeusarem ou serem endeusados e aproveitarem disso para benefício pessoal. E nas casas espíritas, né, que têm lucidez, que seguem os princípios morais mais éticos, a norma é: não existe mediunidade com retribuição. Onde existe dinheiro associado à mediunidade, não existe espiritismo. Pode haver mediunidade, mas não é espiritismo. Ou seja, não se admite que o médium receba, como tu falasse, qualquer gênero de retribuição, já que citasse muito bem as palavras do Cristo, né? Dai de graça o que de graça recebesse. Por quê? Porque nós recebemos influência dos maus espíritos nessas experiências. Aí, fazemos mais uma pergunta para tu ampliares um pouco mais esse leque de lições que estás nos dando. Sabemos que o médium está submetido às influências espirituais. É o próprio fenômeno da mediunidade. E capta energias do ambiente e das pessoas com mais intensidade, quer dos encarnados, quer dos desencarnados. Aí eu pergunto, como é que se dá essa influência e, principalmente, o tal do domínio que os espíritos podem ter sobre um médium mal orientado? Para essa resposta, vou pedir ajuda do Eloy, se ele pode colocar, então, o slide que nós passamos ali sobre a influência mental. Mas, enquanto ele vai colocando, nós vamos já desenvolvendo e lembrando que nós vivemos num universo de ondas. O ser encarnado é gerador de força eletromagnética. Somos seres magnéticos, diz o codificador. Somos seres magnéticos. Todos podem expandir pensamentos e sentimentos sob forma de energia que se deslocam na atmosfera em direção ao alvo. E isso mostra que o médium é uma antena viva, clara, forte, ele capta energias do ambiente das pessoas, é um aparelho muito sensível, emissor e receptor de ondas. Todo espírito está submetido às leis de afinidade e de sintonia. Influenciam e são influenciados. E autorizam automaticamente o encarnado ou desencarnado a agir. Então, se o Eloy coloca ali na tela a ação mental e as influências espirituais, vai me ajudar a fazer a exposição da forma como se dá essa ação mental. Eloy, faz para mim ali uma... Coloca, por favor. Não, a anterior. Ação mental das influências espirituais. De qualquer... A outra. Aqui. Nós vemos no processo, 3 etapas. Né? A identidade fluídica, que, na verdade, é a irradiação do campo áurico, quer dizer, a nossa aura se expande, e aí nós entramos num processo chamado de afinidade psíquica. A identidade fluídica tem que se afinizar e aí se ajustar naquilo que nós chamamos de sintonia. Nós estamos falando aqui das leis que trabalham esse processo da mediunidade.
numa sintonia como se fosse uma orquestra mesmo, que não pode sair nada do lugar. Então, a identidade fluídica, que leva a um segundo passo, afinidade intelecto-moral. A atração das mentes, nós colocamos ali, que possuem o mesmo padrão vibratório, ou seja, o mesmo nível moral. E isso resulta naquilo que se chama sintonia mental na sua totalidade. É a identidade do grau de semelhança das emissões ou radiações mentais entre os espíritos, através das ondas e dos pensamentos. Obrigada, Eloy. Então, o que nós podemos ver, como se dá a influência, é a pergunta feita, né? Como se dá a influência e o domínio de uma mente sobre a outra. Então, quando nós expandimos a nossa condição, afinamos com outra pessoa e nós sintonizamos, nós vamos verificar que acontece exatamente o que Emmanuel, no livro Roteiro, diz. E aqui eu coloquei Emmanuel porque ele sintetiza tudo. Ele diz assim: toda criatura absorve a influência alheia. A mente emite e recebe, dá e recolhe. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos, a cada instante projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Emmanuel, Roteiro, capítulo 26. Ingerimos pensamentos. Nós absorvemos as ideias dos outros, e se nós não tivermos a capacidade de fazer uma triagem e ligar a nossa afinidade positiva, nós podemos entrar numa afinidade negativa. Então, o próprio senhor Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Eloy podia colocar essa aí do imã, por favor? Que tinha sido colocada há pouco, saiu, né? Diz assim, não, anterior, do imã, e essa. Diz assim, ó, todo homem é um ímã de elevada potência, atraindo forças que se harmonizam com as suas. Por força do pensamento e da comunicação, os seres humanos permutam naturalmente vibrações positivas ou negativas e têm a capacidade e o poder de influenciar e de ser influenciado. Pode construir ou destruir. Isso está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Podemos partir para uma nova pergunta, então, dona Carmen. Podemos, né? Porque eu acho que a gente já viu que a influência se dá mesmo, né? Oxi, com certeza. Então, assim, partindo dessa explicação que a senhora deu, né, da sintonia mental, da afinidade, né, de como as mentes acabam se ajustando e ingerindo os pensamentos, né, um dos outros, em mediunidade, quando a gente tem uma influência positiva, nós ficamos felizes, né, e a gente não se preocupa muito quando temos pensamentos positivos, né? Até nos grupos de estudo, quando a gente começa a diferenciar, né? O que é o meu pensamento e qual é o pensamento do espírito, baseado naquela questão lá de que todos somos médiums, é uma grande preocupação. E a nossa orientação é sempre falar para o principiante, né, que o importante é o teor desse pensamento. E sendo um pensamento bom, tá tudo certo, né? Não importa se é meu ou é de algum espírito que esteja, porventura, me influenciando, né? Porém, né, nós temos o outro tipo de influenciação, que é quando os pensamentos são negativos, ou quando eles não têm um teor que eleve o ser, né? Que desenvolva o ser no sentido da melhoria, né? E a gente chama... Allan Kardec afirma, né, o codificador, que a obsessão é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes no Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 242.
E diante, então, dessa afirmativa tão categórica, a gente gostaria de desdobrar, né, em algumas perguntas para a senhora esclarecer o pessoal, que são dúvidas frequentes da mesma forma. Então, como a gente poderia classificar, conceituar a obsessão, o que é, né, essa obsessão propriamente dita, que causas podem levar a pessoa, o ser, a um processo obsessivo, se existe uma auto-obsessão, e quem seria o obsessor, quem seria o obsediado, né? Que é o que... Será que eu sou obsediado? As pessoas perguntam muito isso, né? Então, se a senhora pudesse esclarecer, o pessoal seria ótimo. Eu queria mais uma hora para isso aqui, para trabalhar. E é muita coisa, né? Então, mas o que é obsessão? Vamos dar uma das respostas do livro dos médiuns, bem simples e de fácil entendimento. Que é obsessão? Pergunta Kardec. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. A palavra domínio aqui domina, porque um espírito, para dominar o outro, nunca será um espírito superior. Né? O espírito superior não domina. Ele trabalha, ele persuade, mas ele não domina, porque ele não vai contra o livre-arbítrio do outro. Então, é aquele que importuna, persegue, preocupa permanentemente, traz ideias fixas, manias, maledicências, etc. Então, obsessão é isso, é o domínio. Agora, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão é uma experiência das mais dolorosas do ser humano. As causas são sempre, afirma o codificador, de ordem moral. Sempre de ordem moral. É sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. E aí, as causas são as mais variadas, as brechas psíquicas, os defeitos, né, as dramatizações que fazemos, os amores exacerbados, as violências, tudo isso leva ao processo de ideias negativas assimiladas a ideias negativas que passam a dominar as cabeças dos outros. Quem é o obsessor? E quem é o obsidiado? O obsessor é alguém cujos sofrimentos e desenganos desequilibraram. Então, não sabe ou não quer perdoar. Esse é o obsessor. Sente-se lesado e injustiçado. Clama por vingança, porque ele se acha com direitos. Tem interesse em destruir, desunir e dominar. Então, ele é um cobrador. Tem crédito, porque ele passou por dificuldades que ele se acha digno de cobrança, e é um juiz em causa própria. Ele mesmo está buscando se defender. Então, é uma vítima de ontem e o verdugo de hoje. Agora, quem é o obsidiado? É o devedor, que tem débitos a expiar e a resgatar, e que traz impresso na alma alguns pontos. Primeiro, as matizes de culpa, de remorso ou de ódio que não se extinguiu. Ansiedade e medo, que atrai. Vícios e imperfeições, as mais diversas. As ideias fixas, o monodeísmo, que se projeta na tela mental em regime fechado, de circuito fechado, e fica rodando, provocando desequilíbrio de comportamento e em ressonância com o passado existente. Então, é aquele que foi ontem o algoz e hoje ele é vítima. O obsessor ontem foi vítima e hoje é verdugo. O obsidiado ontem foi o algoz, hoje
ele é a vítima. Então, são esses pontos assim. Não vou trabalhar a autoobsessão, que seria um tema maravilhoso, mas acho que não vai dar, e eu vou pular essa parte e vou deixar só a obsessão. Abrindo meu microfone. Mais uma vez, Carmen, a tua exposição é muito tranquila em relação à noção do obsessor e do obsidiado, que é esse relacionamento íntimo que existe, e muitas vezes de décadas, de séculos, ou às vezes até de milênios, de encarnações que se repetem, ora um numa posição, ora outro na outra, né? Mas a gente sabe também que a obsessão se apresenta de formas diversas, né? Em várias até níveis, em várias gradações, e que causam um grau de constrangimento maior ou menor no obsidiado. Isso está em O Livro dos Médiuns. Então, eu gostaria que você trouxesse para nós assim essa gradação da obsessão, do mais leve ao mais profundo. Essa é uma classificação estabelecida pelo codificador em O Livro dos Médiuns, que trata da obsessão no capítulo 23, da questão 237 a 253. E ele fala que há um grau de constrangimento e de natureza dos efeitos que produz. Então, ele parte dos efeitos para fazer essa classificação. E ele, então, classifica em obsessão simples, que é aquela cuja influência e envolvimento fluídico não tem raízes no pretérito, no passado. Caracteriza-se justamente pela persistência do espírito em perturbar e a dificuldade para livrar-se dele. Muitos até chamam, popularmente, empiricamente, de encosto. Né? É o encosto. É aquele que ele não chegou a uma subjugação, não chegou a uma fascinação, mas ele está ali, né? Pronto, espiando de soslaio para poder agir. Então, o obsidiado sabe que está errado quando ele se deixa envolver por essas ideias. Né? Ele tem controle sobre ele mesmo, ele pode com mais facilidade, dominar esse espírito que o quer dominar. Então, é isso que acontece. Né? A tática do obsessor, nesses casos, é a sugestão mental. Né? Ele usa as imperfeições morais da criatura, a inveja, o ódio, o ciúme, né? Os hábitos viciosos, os mais diversos, as drogas, principalmente, a influência do meio e das criaturas, as preocupações excessivas com a doença, com a morte, com o trabalho, com a idade, né? Pessoas que se preocupam muito com doença, né? Esses hipocondríacos. Então, esses são potencializados nesse tipo de pensamento, ou com a idade, etc. Né? O apego material. Então, a obsessão simples seria o primeiro grau apresentado pelo codificador. O mais perigoso é a fascinação, né? Onde a pessoa não se acredita enganada. A fascinação, o nome já diz, né? Ela fascina, ela domina ardilosamente a criatura, né? Sobre o pensamento e sobre a inteligência é que o obsessor age na questão da fascinação. A tática é mascarar, é isolar as advertências positivas. O fascinador afasta do fascinado todos os que podem esclarecê-lo, iluminar a sua mente, a lucidez, ele não quer. Então, ele teme as pessoas que veem claro e afasta o seu fascinado. E teria muito para falar, a fascinação é fascinante para a gente falar, mas não podemos aqui. A sugestão mental, Eloy tem ali um slidezinho, né? Que a sugestão mental é muito típica na obsessão simples e na obsessão de fascinação. São pensamentos que visam acentuar as fobias, as preocupações, as tendências numa repetição constante.
um verdadeiro processo hipnótico que muitas vezes tem um início sutil e, à medida que ele é aceito, se consolida até a completa dominação de uma mente ativa sobre uma outra mente que permanece passiva. Essa é uma definição do Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão, né? Quando ele alerta a respeito da sugestão mental. E o terceiro grau, né? Nós fizemos a obsessão simples, a fascinação, e o terceiro agora é a subjugação. A subjugação é a constrição, na definição do codificador, que paralisa a vontade daquele que o sofre e o faz agir a seu mau grado. É um verdadeiro jugo sobre a outra pessoa. Caracteriza-se pela manipulação física e psicológica, num domínio total dos centros cerebrais. Então, a tática é uma ação hipnótica de tal intensidade e extensão que bloqueia a vontade do obsidado, né, do obsidiado, submetendo a doloroso processo de autocondicionamento mental e afetivo, impelindo-o a se ver e comportar-se como se animal fosse. Muitas vezes ele age contra a vontade total. E aí a subjugação pode ser moral e pode ser corporal, né? A subjugação moral é constrangida, o indivíduo é constrangido a tomar resoluções absurdas. E a corporal é uma atuação sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, levando o indivíduo a atos ridículos, a situações muito tristes. Então, muita coisa. A palavra subjugação, usada na doutrina espírita, substituindo a palavra possessão, que na época de Jesus era bem comum, os possessos, né? Mas para a doutrina espírita não existe a possessão tal qual era vista naquela época, porque seria um absurdo que outra alma, que outro espírito tomasse conta do corpo como se estivesse alijando o próprio dono do corpo, né? Não existe nenhum espírito criado para sempre como mal, como era a ideia deles, mas também não há coabitação, como eu acabei de falar. Então, também muito teríamos que falar sobre a subjugação. E teria exemplos, inclusive. O primeiro, e que eu vou colocar aqui, e talvez o único, é justamente sobre Jesus, né, Eloy? Que nós colocamos aí. Quando Jesus cura o menino possesso e endemoniado, né? Jesus desce da montanha e lá embaixo estão seus discípulos com o menino que eles não conseguem, então, trabalhar com ele. E aí Jesus chama a atenção dos discípulos e ajuda o menino e entrega ao pai nervoso que estava ali. E é quando ele tem uma frase famosa de Jesus, né? Quando os discípulos perguntam, como é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus responde, essa espécie só pode sair à força de jejum e de oração. Né? Olha a educação da mediunidade que Jesus propõe. Olha a mudança, a transformação. Então, esse foi um dos exemplos da subjugação que eu estou querendo colocar. E ainda aqui, nós temos os tipos, né? Cumprida essa questão, mas aqui eu só vou citar. Então, é a mediunidade de obsessão. Então, nós temos do encarnado para o encarnado. E do encarnado para o desencarnado. No caso, por exemplo, pessoas que não aceitam a morte e ficam daqui do mundo corporal, incomodando o espírito no mundo espiritual. Né? Nós temos do desencarnado para o desencarnado, o espírito que volta ao mundo espiritual. E lá ele encontra-se com inimizades que ele tinha, com vingança. Nós temos o desencarnado para o encarnado, a mais comum, a que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Quando um espírito desencarnado age sobre o encarnado, e aí temos muitas formas, tem a sugestão mental, e existe a vantagem do desencarnado, né? Que ele é invisível. Então, ele age e o encarnado, muitas vezes, se deixa levar. E aí, colocando ainda a obsessão coletiva, né? De caráter epidêmico, diz Allan Kardec, e ele fala muito disso na Revista Espírita, e também em Obras Póstumas, quando ele fala
do caráter epidêmico, onde a obsessão pode se dar para um grande grupo de pessoas, inclusive obsessão em família. Esse tema, né, dona Carmen, é um tema extenso, complexo. Nós teríamos que ficar aqui muitos e muitos encontros para falar sobre cada pergunta que a gente fez, né? E por isso que a gente tem esse curso como sendo um curso básico, justamente para dar para as pessoas aí as primeiras noções e depois estudar, né, com mais qualidade cada um desses temas. Porém, infelizmente, nosso tempo está terminando. Queria agradecer muito a presença da senhora, né, dona Carmen, foi muito boa a sua exposição. Doutor Mauro, meu parceiro aí de apresentação. E aí a gente vai encaminhar agora para o encerramento e gostaria que a senhora desse os seus comentários finais para a gente encerrar, então, depois da prece. Que pena. Eu vou ficar frustrada, porque esse pedaço aqui é muito interessante para trabalhar uma aula. Mas eu gostaria, então, de partir para os finalmente. Eu tenho quantos minutos, Flávia? 3. 3 ou 4? 3. 3. Como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque essa eu acho que seria uma preocupação no momento que eu falei sobre a obsessão. E Henrique Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Obsessão, conta uma historinha que responde essa questão. Ele fala no item 26, o guarda-chuva. É possível que todos já conheçam, mas eu acho ela muito interessante. É a história do Leontino, que no plano espiritual estava perseguindo o inimigo de muito tempo que ele diz que achou encarnado e agora então resolveu obsidiá-lo. E ele não consegue. E vai em busca de um mais treinado, um expert da obsessão no plano espiritual, e diz para ele, olha, eu queria isso, eu não estou conseguindo tal. Aí o Quirino, que é o obsessor mais sábio, diz para ele, você já identificou todas as fraquezas desse homem? Ah, já fiz tudo. Aí ele cita todas as formas que ele observou. Mas que nada, o homem é corretíssimo, ele faz tudo certo, não há como atingir. Ah, mas você já buscou atacar por vias indiretas? Ah, eu já fiz de tudo. Já fui para a mulher, já fiz problema com a mulher, já fiz com o filho, já tudo ele havia feito e o homem tranquilo resolvia com paciência, com tolerância, com bondade e ele não conseguia atingir. Aí o obsessor-chefe lá ficou fazendo uma série de perguntas até que no final ele disse, olha, desista. Como? Se eu me ensinar para desistir, eu tenho... Desista. Ele abriu o guarda-chuva. Aí ele disse, mas como? Que é isso? Sim. A pessoa que se dedica ao bem, porque ele trabalhava numa casa espírita, se dedicava às pessoas, trabalhava muito, ele não tinha tempo para pensar nas coisas assim, isso o espírito diz. Aí ele falou, pois é, mas ele é um missionário, ele é um espírito superior, ele é um santo. Aí não é nada disso, mas é um trabalhador digno, que faz tudo o que nós dissemos aqui, procura se aperfeiçoar e tudo mais. E aí ele responde, como neutralizar a ação e a influência dos maus espíritos? E a resposta está na questão 469 de O Livro dos Espíritos. Exercitando o bem e colocando toda a confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Abra o guarda-chuva. E o meu convite nessa noite é que nós todos abramos o nosso guarda-chuva no trabalho do bem, né? Porque hoje, tudo que nós expusemos aqui realmente é de fundamental importância para que a gente se esforce, que a gente se transforme,
que a gente derrube as nossas antigas imperfeições. Eu digo antiga porque eu estou querendo deixar para trás e trabalhar agora as outras para me livrar delas, né? Mas criar os valores positivos. Então, aqui vai um convite ao bem, um convite ao amor, à dignidade humana, né? E que tenhamos Jesus sempre como nosso exemplo, como nosso modelo, porque Ele foi o médico de Deus. Muito obrigada pela oportunidade e que nós possamos cumprir com o nosso dever moral, que nós mesmos já nos comprometemos mesmo antes de aqui chegar. E jamais iremos para os perigos da mediunidade, e sim para as bênçãos da mediunidade. Excelente, dona Carmen, muito obrigada. Vou convidar vocês para assistir o próximo programa, que será Mediunidade na Infância. Foi um tema que a dona Carmen citou aí como importante também, né? Por isso que ele está na nossa programação. E eu vou convidar, então, o doutor Mauro para fazer a nossa prece de encerramento e agradecendo aí a todos a presença, né, de estarem aqui conosco. Uma boa noite, né, um bom dia. E aí fica com o doutor Mauro a nossa prece final. Eu queria até homenagear o Eloy, que eu queria que ele ficasse aqui na tela enquanto nós fazemos a nossa prece, que o Eloy que está sempre colaborando conosco. Obrigado, Eloy, vigiando os nossos passos e os nossos sons. Agradecer a Carmen Lúcia mais uma vez e agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de estar aqui hoje, reunidos, estudando, buscando, acima de tudo, nos melhorarmos, abrindo os nossos guarda-chuvas de proteção, de desenvolver dentro de nós tudo aquilo que a caridade, que os Espíritos nos trouxeram em O Livro dos Espíritos, benevolência com todos, tolerância com os erros alheios, perdão às ofensas, que são as máximas que fazem com que realmente estejamos protegidos das más influências dos espíritos e, acima de tudo, desenvolvendo o nosso lado mais positivo, mais belo, que é a finalidade de existirmos, que é a nossa evolução, o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento moral e espiritual. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos ficar em nossos lares com as bênçãos e com as luzes de Deus. Que assim seja.